Secretário Antônio Cavazzoni retorna para complementar a sua fala. Por favor. Senhoras e senhores, muito obrigado, então, pela atenção que deram ao nosso ministro. Acho que o que o ministro acabou de demonstrar em termos absolutamente técnicos é de que o ano para todos nós é um ano de bastante dificuldade, um ano de vida real, é uma vida que vai exigir de todos nós toda a nossa capacidade de articulação, toda a nossa capacidade de trabalho, né? Toda a nossa organização e a consciência absoluta da nossa unidade. Repito muito isso, em função de que essa secretaria tem condições de, mesmo num cenário de economia enfraquecida, ser parceiro dos grandes empreendedores do nosso Estado e estimulá-los aos investimentos. O governador de Santa Catarina tem feito um trabalho muito forte. Vou dar um exemplo para vocês. Na sexta-feira que passou, eram quase 7 horas da noite, fazia 5 horas que eu acompanhava uma reunião no gabinete dele, onde o assunto é investimentos a partir dos recursos que estão disponíveis. Nós temos 10 bilhões de reais para fazer frente à ausência de investimento público em cenários como esse. Dinheiro que já está contratado, garantido, parte disso financiado, parte disso organização de força própria e, portanto, pé na tábua com relação aos nossos investimentos públicos para substituir e incentivar a iniciativa privada. Eu não sei se a apresentação aqui vai voltar, de todo modo eu vou fazendo... Tem como voltar aqui só para mim abordar 2 assuntos que estão nos slides? Está voltando? Então, governador, vou ser bem breve, mas gostaria de aproveitar esse público que está, da Secretaria, que está bem seleto, para que a gente pudesse abordar, ao lado do estímulo, né, do pedido de ajuda de todos, da união de todos, pelo menos uma grande atenção dos sindicatos que aqui se encontram, dos servidores efetivos, dos servidores ativos e inativos que aqui se encontram, para que a gente trabalhe um pouquinho e preste atenção no que nós devemos fazer em conjunto nos próximos dias, nos próximos meses nesse Estado. Como eu mostrei para vocês, a nossa arrecadação vive um momento bem delicado, nós vamos superá-la. Até o final do ano, governador, o senhor fique descansado, vice-governador, o senhor fique descansado, até o final do ano a gente vira esse quadro aqui. A gente entrega, né, essa secretaria entrega ao governo de Santa Catarina uma média de pelo menos 10%. Tá? 10,5%, para ser bem exato, tá, Molim? Fica tranquilo. É isso aí. Todos juntos, todos ordenados, num trabalho absolutamente técnico, bem feito, e sendo porta-voz do otimismo, eu acho que a gente vira esse jogo com facilidade. O que eu queria mostrar para vocês, e quero ir... Aqui podia entrar em detalhes de cada um dos setores, não vem ao caso falar disso. Eu queria mostrar para vocês esse gráfico, pedir a ajuda dos senhores. Isso aqui é a vida do servidor público de Santa Catarina, é a vida do servidor público da Fazenda. Nos últimos anos, houve uma política de valorização do servidor público de Santa Catarina, houve uma política de incremento, né, do número de servidores públicos. Nós chamamos já quase 14 mil servidores públicos nesse governo de 4 anos e 3 meses. Quase 14 mil servidores públicos novos, o que significa mais de 10% da força atual de trabalho que nós temos disponível para Santa Catarina, contando os poderes, só no Executivo. Isso engorda a folha, faz a folha crescer. E ao lado da política de valorização que nós temos feito com todas as carreiras, todas elas crescendo a sua margem salarial bem acima da inflação, isso permite dignidade ao servidor catarinense, mas também traz por trás disso um problema muito forte quando a arrecadação não desempenha acima de 2 dígitos, que é o tamanho da folha fica comprometido em face à receita corrente líquida. Hoje nós estamos, no final do ano passado, dezembro, chegamos a 47, a gente está flutuando ali entre 47 e 46 ao longo dos últimos 2 anos, e isso é um problema muito sério. Na medida que esse trimestre, janeiro, fevereiro e março, a arrecadação fica abaixo da média, abaixo da inflação, esse número tende a ser 48, 49 é o nosso limite, isso nos traz severas e drásticas consequências. É por isso que nós precisamos que a arrecadação do Estado cresça nos próximos meses. Quero mostrar para vocês esse gráfico aqui, pedir o absoluto envolvimento dos sindicatos da Fazenda, que nunca se furtaram, diga-se de passagem, os sindicatos todos, de todas as categorias, as associações que sempre participaram de forma ativa, de forma responsável nos debates a respeito do futuro, dos interesses daqueles que representam. Nós estamos falando de previdência dos senhores. Aqueles que já estão
gozando dos seus direitos, depois de uma vida toda de trabalho, de cumprimento de suas obrigações, e aqueles que têm o desejo de assim fazê-lo no futuro. Nós precisamos agora abrir um debate, e isso já está articulado, nós vamos começar a conversar com todas as categorias do Estado, a começar pela Fazenda de Santa Catarina. Nós temos que encontrar o modelo da Previdência do futuro. A Previdência do passado nós já conhecemos, a Previdência de vocês, seja no Fundo Financeiro ou no Fundo Previdenciário que já existe, nós já conhecemos. Antes de 2008, a grande maioria das pessoas que aqui se encontram, né, não tem dinheiro guardado, não tem poupança, não tem capital aplicado, o que tem é uma dependência direta da capacidade do Estado cumprir suas obrigações. Se o Estado viver uma crise muito extensa, muito provavelmente a capacidade de honrar suas obrigações fique afetada. O que significa, então, que nós temos que estimular desenvolvimento, fazer todo o possível para que a economia do Estado cresça sempre acima da média nacional e sermos muito criativos com relação ao modelo do futuro. De 2008 até agora, nós temos já um outro modelo, um modelo em que o recurso do servidor e do Estado, a parte patronal, está guardada. Então, os servidores que se enquadram nessas duas categorias, as realidades são bem conhecidas. O que a gente quer propor é um debate maduro, inteligente, com todos os senhores e todas as senhoras, no sentido de termos ou não uma nova saída para a Previdência do futuro. O que é a Previdência do futuro? É a Previdência do novo servidor público. Do novo servidor público. Por uma única razão. E não dá para deixar esse debate para amanhã. A Previdência, o ano passado, 2014, custou 4 bilhões e 200 milhões de reais. 4 bi e 200 milhões. Arrecadou 1,6 bi. Ou seja, o sistema tem um buraco aqui de 2 bilhões e 600 por ano, ou pelo menos no ano passado. 2 bilhões e 600 milhões. Desse 1 bi e 600, que é a arrecadação do sistema previdenciário, 900 milhões já são do Executivo. 900 milhões é a parte patronal. Então, somando a obrigação da parte patronal mais o buraco da Previdência, nós temos de dinheiro público direto posto pelo Tesouro, 3 bilhões e meio. E a diferença entre 3,5 e 4.200 é a receita previdenciária praticada pelos servidores de carreira, pelos servidores efetivos, em parte por aqui, pelos inativos que, quando a regra se aplica a eles, eles recolhem. O que eu quero mostrar para os colegas é que esse sistema aqui é absurdamente insustentável e ele vai matar a expectativa de que, no futuro, os servidores tenham regularidade de pagamento das suas aposentadorias. Eu posso dizer, como amigo que sou de todos vocês, e eu sei que a nossa relação ela é muito franca, honesta e muito boa, há uma relação de confiança muito grande entre nós, eu posso dizer a vocês que hoje esse é o assunto que mais preocupa o governo, mais me preocupa como cidadão, porque quando enxergo um déficit crescente tão grande ao longo dos últimos poucos anos, nós estamos fazendo aqui uma análise de 2006 para cá, o déficit somou 13,7 bi nesse período, muito mais do que o nosso pacto, e a tendência de que fique maior a cada ano. Eu tenho medo de que amanhã as aposentadorias possam, numa crise, não ser pagas. Então, e é importante que vocês aqui dominem bem essa informação, nós temos aqui o déficit do ano passado, 2,6 bi, exatamente o mesmo número que foi aplicado na saúde de 6 milhões e 700 mil catarinenses. Notem que a insuficiência financeira do sistema previdenciário tem o mesmo tamanho do dinheiro posto à disposição da saúde pública de Santa Catarina. 100% dos catarinenses que usam a saúde pública estão aqui. Mesmo valor financeiro aplicado para cobrir a insuficiência. Ou seja, não dá para deixar para depois. Eu já conversei com alguns sindicatos da Fazenda, governador, e eles me disseram, a gente está disposto a conversar, a gente tem como evoluir. Basicamente, nós temos duas propostas na mesa, que é o que os outros estados do país fazem. Nós podemos ter a terceira, a quarta, pensar junto, mas temos duas. Uma delas é aumentar um pouquinho a participação de cada um dos servidores do Estado naquilo que é cota do servidor. 11% para 12%, 11% para 13%, 11% para 14%. É o máximo que a gente pode chegar. Isso pode ser posto... Resolve o problema? Não, não resolve. A cada 1% que se aumente, dá 50 milhões por ano de incremento. Ou seja, num buraco de 2,6 bi o ano passado, se aumentasse 3%, fosse de 11 para 14, nós estávamos falando de 150 milhões de arrecadação de parte dos servidores públicos. Ou seja, não resolve o problema também.
Mas uma das coisas que resolve para o futuro, para deixar o serviço público estruturado para frente, é você fazer um novo corte agora, agregar dentro do fundo previdenciário novo que nós temos, a política de previdência pública complementar. O Estado garante uma parte, até um limite, que no Brasil tem sido 4.600, o mesmo limite da Previdência Social. Dali para frente, o servidor faz o seu salário com o apoio do próprio governo, por isso uma previdência pública e não uma previdência privada complementar, uma previdência pública complementar. É um assunto ruim, um assunto péssimo de se colocar numa reunião como essa, mas eu não posso deixar de dizer isso aos meus colegas da Fazenda, porque se não fizermos esse debate, talvez esse governo passe, amanhã tenha um outro governo, e, na medida que o tempo passe e o dever não seja feito, ou as obrigações, ou os debates inteligentes não sejam feitos, a gente comprometa o futuro de uma geração toda de servidores que aqui se encontram. É por isso que a preocupação do governo é conversar com os senhores e pedir que os melhores, né, ou os destacados entre os sindicatos todos, possam começar conosco a convergir ideias para o futuro da Previdência Pública de Santa Catarina. Eu vou pular rapidamente aqui mais alguns assuntos, eu vou mostrar para vocês. Tenho aqui mais alguns destaques bastante interessantes, eu queria compartilhar. Nós fizemos o Pacto por Santa Catarina, ainda assim, está aqui o nosso diretor da área da dívida, né, e a equipe dele. Nós somos o 15º estado posicionado com menor comprometimento de dívida. É um bom número, né? Nós tínhamos capacidade de investimento, isso foi exercido. O investimento que foi capturado, aliás, o dinheiro que foi capturado através de financiamento serviu para pagar dívidas caríssimas, dívidas que comprometiam o nosso fluxo de caixa, e é isso que tem, numa folha alta, tem nos salvo no dia a dia, porque o nosso comprometimento no fluxo de caixa do pagamento da dívida caiu drasticamente. Mesmo essa última operação, e eu quero parabenizar o colega de vocês, o Vanderlei, pelo bom desempenho que teve ontem no Jornal do Almoço da RBS, por exemplo, quando de forma absolutamente técnica pôde mostrar à sociedade que a operação feita em dólares há 2 anos e pouco atrás, pagando uma dívida altamente cara, ainda hoje, com o dólar um pouco mais elevado, ainda hoje ele é muito vantajoso. E dentro do conjunto da dívida que Santa Catarina tem, nós estamos bem posicionados e a questão é bem gerida. Eu queria mostrar para vocês, de forma rápida também, que nós somos o 6º estado em despesa de pessoal em face à receita corrente líquida, isso com o número de dezembro, ou seja, nós temos 6 estados apenas na nossa frente. Hoje o Valor Econômico publicou um novo ranking, eu não tive tempo de ler, está no jornal o Valor Econômico de hoje, um novo ranking. Significa que nós estamos com um percentual de folha de pagamento bastante elevado em face à receita corrente líquida, já mencionei, só a arrecadação crescendo vai poder melhorar esse indicador. Notem que aqui, volta para a Previdência, nós somos o 2º estado do Brasil que mais coloca recurso público, recurso corrente do Tesouro em Previdência, em insuficiência de Previdência. Só tem um estado na nossa frente, ou seja, esse número é um número preocupante e ele nos leva, assim, a debater Previdência para a próxima geração de servidores. Eu queria pegar aqui esse outro, onde é que está o do custeio? Sumiu do custeio aqui. Sumiu do custeio. De todo modo, sumiu. Depois, o do custeio é o seguinte, nós somos o 4º estado no Brasil, ou seja, só tem 3 na nossa frente e os números são muito, muito curtos, que nos diferem deles, com o menor comprometimento de recurso público em face à receita corrente líquida para a estrutura de custeio do Estado. Eu estou falando de tudo que é custeio, que é caracterizado como custeio, né? Todas as despesas que a gente tem para manter a máquina pública funcionando, toda ela, nós somos o 4º melhor colocado. Significa que nós temos um belo de um controle de custeio. E aqui e aproveito o momento para fazer uma grande homenagem ao secretário Derli, que nesses últimos anos se dedicou tanto a esse trabalho de controle de custos. Para a gente ser o 4º estado melhor classificado no país, e logo, logo a gente vai ser o 1º, é porque tem muita gente envolvida nesse trabalho, seja da Secretaria da Fazenda, da administração, sobretudo, que ela é setorial do sistema, mas do envolvimento de todas as estruturas do Estado. É um bom número, né? Nós temos uma boa classificação. O que nos importa agora é chegar aqui, ó.
Lei orçamentária está prevendo uma receita de 11%, nós estamos redefinindo a meta para 10,5%, vejam, vai ser o primeiro ano, já reconhecendo esse cenário que o ministro Henrique Meirelles acabou de desenhar aqui, de que não é um ano fácil para a economia nacional e, portanto, para a economia catarinense, vai ser o primeiro ano, em muitos, tirando o ano de 2,9, no ano de 2,12, vai ser o único ano